Então, terça-feira a gente vai continuar da 4 até a 8. Ah, é verdade. A gente confundiu. Ela até pediu para lembrar ela onde a gente parou. Vou colocar aqui, então, para a gente continuar. Deixa eu só abrir a atividade aqui. Não, ela nem está aqui nos meus arquivos ainda não. Deixa eu enviar aqui e a gente já começa, tá? Só um minutinho. Nossa, tem um bagaço. A gente parou na 3, não foi? Na C? A gente parou na 4, Cauã. Não, é a última. A gente fez a 3 toda, aí a gente parou na 4. A gente A fez 4 a... a gente Não, então tá certo. A professora falou que hoje a gente ia É. fazer 4 e o resto. Pera, meu áudio tá funcionando? Com certeza. Só um minutinho que eu já vou abrir aí, que eu não estava com a atividade aqui aberta. Eu achei que a gente tinha... Eu também tinha aberto a minha aqui, só eu, professor. Abrindo aqui. Procurando ela aqui. Mas achei. Isabela, você acredita que eu tô de cosplay de Tashi, só que eu tô sem a lente? Fica quieto, menino. Ela tá valente, né, filho? Então abre a câmera aí. E galera, presta atenção. Ó, a aula agora, depois vocês conversam. A gente já fez... A gente parou nessa. 4, não foi? Sim. Certo. Então, lê para mim, Isabela. Meu áudio tá demorando a abrir, professora. No caderno, indique as afirmativas verdadeiras. Todos os seres vivos são formados por muitas células. Falso. Conseguiram me ouvir? Sim. Eu tô, Professora, eu coloquei falso, porque tem aqueles que são formados só por uma célula. É Os verdade. seres unicelulares. É verdade. Calma aí. Eu quero primeiro que a Isabela leia as alternativas aí para mim. Isabela, pode ler. Todas de uma vez, professora? Tá. B. A membrana plasmática envolve a célula. C. As células da pele podem ser observadas a olho nu. D. Tecidos são formados por reuniões de células. E. O coração é um exemplo de tecido. F. O estômago é um exemplo de órgão. G. Os órgãos fazem parte de sistemas. Quais são verdadeiras, gente? Ó, A, A, B, a B, a B, B, a F, a F e só. e a G. A G, Isso. professora. E a G. A G. então vai ficar B, F E G. G. B, F, G. B, F e G são as verdadeiras. Porque olha só, na letra A está falando assim, todos os seres vivos são formados por muitas células, nós sabemos que existem seres vivos unicelulares, certo? Então essa daí está errado. A B, a membrana plasmática envolve a célula, correto, né? Nós estudamos que ela ali é como se fosse a paredinha da célula. Correto. Letra C. As células da pele podem ser observadas a olho nu? Errado. A gente não consegue, né? Enxergar as células a olho nu. D. Tecidos são formados por reuniões de células.
Sim, células Verdadeira. células formam um tecido, correto. O coração é um exemplo de tecido? Não, o coração é um órgão. O estômago é um exemplo de órgão? Verdadeiro. Os órgãos fazem parte de sistemas? Verdadeiro. A gente sabe que o conjunto de órgãos forma um sistema, né? Então vai ficar B, D, F, G, Isso, BFG. BD, né, professora? Porque a D também. Isso, é BDFG. Posso ler assim, professor? Pode ler assim, Arthur. Como são formados os tecidos? Cite um exemplo de tecido no nosso corpo. São formados pela junção de células. Fala um tecido. Um tecido? Um exemplo de tecido. Quem sabe me falar, gente? A pele, professor? Tecido muscular. Sim, também. A gente tem, gente, um tecido chamado epiderme, que esse tecido é a primeira camada da pele, tá? Então, vocês podem colocar aí também como exemplo a epiderme, que é a primeira camada da Professora, pele. eu coloquei derme. Ô, professora, eu coloquei tecido muscular. Eu também coloquei tecido muscular. Tá certo também. Vamos para a C. Lê para Posso ler, professora? mim, 6. Thierry, lê para mim. Como são formados os órgãos? Cite um exemplo. Eu coloquei. Os órgãos são formados por um conjunto de tecidos. Um exemplo de órgão, coração. Isso, exato. Coração. Eu coloquei pulmão. Pode ser vários, né? Estômago. Pode ser vários. Muito bem. Número 7. Cauã, lê para mim. Como são formados os sistemas? Cite um exemplo de... Peraí, professor, tem alguma coisa... Tem uma câmera aqui na frente. Cite um exemplo. É isso. Um E exemplo aí? de sistema do nosso corpo. Isso. Então, como é formado? Responde para mim. São formados pelos órgãos, um sistema cardiovascular. Isso, muito bem. Sistema cardiovascular, Foi esse que eu coloquei. sistema Eu respiratório, coloquei sistema sistema endócrino, respiratório. Eu coloquei digestório. sistema digestório ou Coloquei digestivo. nervoso. Nervoso, isso mesmo, tá? Então, o sistema é formado, então, pelo conjunto de órgãos, tá? Número 8, lê para mim, Rafa. Professora, Como é formado o organismo? 8 não era para citar exemplos. Porque, na verdade, acaba que podia até ter citado, né? Mas é porque o organismo é o quê? O nosso corpo. Você poderia falar aí, é o ser humano ou os animais, né? Ou as plantas, por exemplo, seria esse. Como eu achei muito amplo, eu não coloquei para vocês citarem um exemplo. Professor, o organismo ele é formado por sistemas. Isso, pelo Na verdade, o organismo é formado conjunto por de tecidos, sistemas, órgãos tá? e sistemas. Eu coloquei todos, professora. Então, de uma forma geral, é só você colocar sistemas, formado pelo conjunto de sistemas. Porque uma Eu coisa liga a coloquei, outra, tá? eu coloquei todos, professora. Tecidos, órgãos e sistemas. Eu não coloquei só sistemas porque... sei lá. Só coloquei tudo. Tá bom. Então é isso, galerinha. Seguinte, você tem que me enviar até amanhã no e-mail as fotos desse exercício, ok? Professora, Não você recebeu esqueça. o meu? Ô, Professor, precisa estar com a folha colada no caderno? Ou tem que imprimir ou copiar as perguntas. Eu copiei as perguntas, professora. Todas as Eu também perguntas. copiei. Tá bom, professor. Mas aqui, o que eu quero saber, você recebeu? Porque ultimamente estou tendo muito problema no meu e-mail, senão eu te reenvio. Ô, professora. Aqui, deixa eu olhar aqui rapidinho. Ô, professor.
É o seguinte, além desse exercício extra, não esqueçam também, na verdade o prazo já até passou, né? Só aceita até hoje. Os exercícios de toda a unidade 1, lembrando que vale 1,25 a unidade 1, tá? Eu já te mandei. Eu já te enviei. Gente, vocês têm que conferir aí se me enviou. Se eu for ficar olhando de todo mundo aqui, a gente vai atrasar muito. Eu tô até olhando aqui agora Vou mesmo. olhar, porque se eu tiver mandado, foi quando eu estava em casa. Eu tô na casa da minha avó, então não tem como eu olhar. Entendi, ó. Eu recebi a unidade 1 do Thierry, da Beatriz, Thierry, Beatriz, da Isabela. Não, calma. A Isabela, ela me enviou a atividade de quarta-feira, tá? Eu vou enviar para você, professora, Deixa eu ver quem. novamente. É porque vocês mandam de e-mails às vezes. Professora, E aí, Glaze Físio. Deve estar Arthur Cecília Glaze Físio, professor. entendi. professora, Professora, Oi. eu sempre coloco o meu nome lá. Arthur, aqui seu... talvez eu te enviei um monte de vezes e sempre o e-mail voltou. E esse dia eu tô ficando muito na casa da minha avó. Se eu não conseguir te enviar hoje, eu te envio no máximo desde as 6 horas, porque eu vou voltar para casa de tarde. Arthur, eu não recebi o seu. Professor, você recebeu o meu? Professora, Calma aí, gente, cada hora um. Arthur, não recebi. Gente, eu recebi desses que eu falei só. professora, Oi. eu posso te enviar pelo WhatsApp, porque eu não tô ficando em Gente, casa. eu não consigo. Pelo WhatsApp eu não consigo. Vocês conseguem enviar por e-mail, até pelo celular. Não precisa ser no computador. Meu e-mail, professora, aconteceu um problema lá que eu não tô conseguindo enviar as coisas nele, eu tô conseguindo enviar só pelo e-mail da minha mãe. Aí não tá tendo como mandar. Eu não consigo, Arthur. Meu celular começou a dar problema. Eu não estou conseguindo baixar nem foto no meu celular. Então, porque ele está muito cheio. Então, eu não consigo. Quem me enviar pelo WhatsApp, eu não vou conseguir olhar. Tem que ser pelo e-mail, tá bom? Aí dá um jeito, faz um e-mail seu. Rapidinho você consegue fazer um e-mail e me envia isso daí. A unidade 1 eu aceito até hoje. E até amanhã vocês têm que me enviar essa atividade extra, tá? O prazo máximo é até amanhã, não esqueçam. E eu só recebi a unidade 1 desses alunos que eu citei. Isabela não, Thierry e Beatriz. Então eu vou te enviar de novo, professor. Ela me enviou, Mas foi eu acho que eu tinha te enviado. Eu vou te reenviar de novo, professora. Professor, eu acho Eu já tinha te me enviado. enviar de novo, gente. Se eu não falei seu nome, é porque não chegou. Envia de novo, ok? Então, vamos lá. Ó, matéria nova. Vamos ver se dá para a gente começar. Vai dar para a gente ver uma partezinha da matéria nova aqui. Vou colocar o slide aí para vocês. Prestem atenção. Bora lá. Então, galerinha, nós vamos estudar agora sobre o sistema nervoso e comando do corpo, tá? Então, essa vai ser a nossa segunda matéria deste bimestre. Presta atenção que essa matéria ela é muito importante, tá? Até para as séries seguintes mesmo. Bom, a gente vai começar falando aí sobre os neurônios e transmissão dos impulsos nervosos. Primeiro a gente vai ver o que são, né? O que são os neurônios? Os neurônios, eles são células que estão presentes no nosso sistema nervoso. E eles têm como a função principal dos neurônios é conduzir o que a gente chama de impulsos nervosos, tá? Então, deixa só, tem gente que está no alto aqui, acho que é o Arthur, deixa eu colocar ele no mudo, porque está dando eco. Então,
esses neurônios vão conduzir os impulsos nervosos. Então, apesar delas não serem, né, as únicas células do nosso tecido nervoso, os neurônios, eles vão se destacar como as que são mais conhecidas, tá? São as mais importantes. Por quê? Porque são eles que controlam as funções, por exemplo, como a nossa locomoção. Quando a gente anda, é um impulso nervoso que o neurônio está mandando para as nossas pernas, por exemplo. Até a nossa digestão, o batimento do nosso coração, né? Nossos batimentos cardíacos, através também desses impulsos nervosos. A gente respira por causa também desses impulsos nervosos que são gerados pelos neurônios. Então, a gente percebe aí o tanto que é importante, tá? Como que ele é formado? Como é o corpo, digamos assim, do neurônio? Ele tem partes básicas de um corpo. Então, ele tem lá o corpo celular, ele tem os dendritos e o axônio. Vou explicar para vocês o que é cada partezinha. Primeiro, o corpo celular, ele também pode chamar de pericário, tá? Então, vocês podem ver tanto como corpo celular, tanto como pericário, tá? Mas a maioria das vezes, os livros, nas provas, eles colocam corpo celular. Mas é importante vocês conhecerem essas duas palavrinhas, tá? Então, é a mesma região, é a mesma parte do neurônio. Então, o que é? Ele é uma região onde se encontra o núcleo, tá? Então, é onde tem o núcleo, é onde se concentra o citoplasma, tá? Então, é onde fica essa região. A gente vê aí no desenho aí do lado que eu coloquei. Tá escrito a setinha aí, corpo celular. Então, lembra lá que a gente estudou sobre as células? Vocês lembram? Sim. A gente viu que na célula tem um núcleo, que é a estrutura lá no centro, e tem o citoplasma. Então, da mesma forma, olha só. Professora, ele inteiro é maior que uma célula? E o citoplasma. Essas duas regiões. Oi? O neurônio inteiro, ele é do tamanho de uma célula ou ele é maior que uma célula? Ele é do tamanho de uma célula. A gente não consegue também visualizar ele a olho nu, tá? Ele é uma estrutura bem pequena. Então, o corpo celular, ele é o núcleo mais o citoplasma, tá? Isso, então, é a região que a gente chama de corpo celular dos neurônios. A gente também tem os dendritos, que são essas ramificações presentes aí no corpo celular. Então, olha só aí na figura, a gente percebe, né, essas ramificações, esses filamentos saindo do corpo celular. Isso são os dendritos. E eles, qual que é a função deles? Eles que vão receber os impulsos nervosos, tá? Então, os impulsos nervosos, eles são recebidos através desses dendritos. Logo depois, essa perninha, digamos assim, do neurônio é o axônio, que é esse prolongamento aí do neurônio. E é o quê? É por onde passam os impulsos nervosos que são levados de um neurônio para um outro tipo de célula. Então, a transmissão desse impulso nervoso ocorre lá no finalzinho do axônio, tá? Então, a gente vê lá no finalzinho do axônio, vai acontecer, então, essa transmissão, tá? Qual é o tamanho, gente? Alguns axônios, igual o Thierry ficou com essa curiosidade sobre tamanho, né? Alguns axônios, essa perninha aí do neurônio, pode alcançar até 1 metro de comprimento, tá? Então, vamos lá. Muitos desses axônios, eles também são envolvidos por células que vão formar uma estrutura que a gente chama de extrato mielínico ou bainha de mielina, que eu coloquei aí também mostrando no desenho. O que é isso, gente? É uma membrana que vai envolver o axônio, então ela vai aumentar ali a velocidade de condução desses impulsos nervosos. Então, digamos, é como se fosse uma proteção e também ela vai fazer a função do axônio acontecer muito mais rápido, tá? Então, ela vai aumentar a velocidade de conduzir esses impulsos nervosos, tá?
Professor, Oi. em como fosse um cabo de eletricidade? Digamos que é como se fosse um... É isso que liga o seu corpo, né? Isso que manda... que liga, por exemplo, você consegue andar, você consegue fazer digestão, digamos, entre aspas, que é como se fosse a eletricidade, é o que faz o seu corpo funcionar, tá? Aí agora a gente vai falar sobre É o centro de comando do seu corpo. é o que faz o seu corpo funcionar, tá? Tá. O impulso, gente, é nervoso. O que que é isso? Calma aí, deixa eu só aceitar a Bela aqui, que ela caiu. Só um minutinho. Então, vamos lá. Então, o que que é? Vou falando aí, né, sobre o que que é esse impulso nervoso. É como se fosse uma corrente mesmo elétrica, como ele, acho que foi o Cauã, né, que falou. Então, é como se fosse uma corrente Rafael, elétrica. foi o Arthur. É como se fosse uma corrente elétrica que percorre ali o axônio, tá? Que a gente já viu que o axônio é o quê? A parte do neurônio que é responsável ali pela transmissão desses impulsos nervosos. Então, essa é uma corrente elétrica que percorre o axônio, que tem como objetivo disso é o quê? Transmitir uma informação, tá? E para que seja possível a comunicação entre os neurônios, algum tipo de informação deverá ser transmitido de um neurônio para o seguinte, né? Para o neurônio seguinte. E essa informação ela é fornecida sob forma de impulsos nervosos. Então, por isso que é importante. Então, a informação de um neurônio para outro, por exemplo, a informação de que quer que faça a digestão daquele alimento, ela tem que ser passada através desses impulsos nervosos, tá? Então, esse impulso nervoso ele vai consistir em quê? Vai consistir ali na transmissão de uma alteração elétrica ao longo ali da membrana, né, do neurônio, a partir do ponto em que ele foi estimulado. Então, o que vai acontecer? A direção que vai acontecer esse impulso elétrico, né, esse impulso nervoso, vai ser do corpo celular para o axônio. Então, ele vai começar lá do corpo celular, né? Vai passar pelos dendritos, vai chegar lá no axônio, até lá no final, né? Nas terminações do axônio, para assim passar essa informação para um outro neurônio e vai passando até chegar no destino, tá bom? Professora, tem um que é principal aí, tipo, ele é o primeiro a mandar a informação? O primeiro é o corpo celular, que é onde está o núcleo e o citoplasma. Então, ele tem que começar. Ele vai começar, aí ele vai mandar para os dendritos e vai chegar até o axônio para passar para o outro. Então, tudo começa lá no corpo celular, tá? Agora a gente vai entrar aí mais nessa questão do sistema nervoso, né? A gente sabe que o sistema nervoso... Oi. Caiu. Daqui a pouquinho volta. A gente sabe que o sistema nervoso ele é o sistema responsável pelo quê? Qual que é a função do sistema nervoso? Primeiro, é captar. Segundo, é processar. E terceiro, é gerar resposta, tá? Diante de quê? Diante desses estímulos que eles são submetidos. Então, graças à presença desse sistema, né? Graças à presença do sistema nervoso, que a gente é capaz de sentir e reagir a diferentes alterações que acontecem à nossa volta e até mesmo no interior do nosso corpo. E aí, na próxima aula, a gente vai ver como que o sistema nervoso ele é dividido, né? Eu vou falar para vocês sobre o sistema nervoso central e também sobre o sistema nervoso periférico. Vou deixar isso daqui para a aula de quinta-feira, tá? Então, a gente parou nessa parte aí da divisão do sistema nervoso. Vou até anotar. Manda isso no grupo? O slide? Mando. Ele ainda não está totalmente completo, tá? Aí, à medida que eu for completando, eu vou mandando lá também.
Ok. Ô, professora, eu tô imprimindo os slides. E aí eu tenho que mandar para minha mãe. Minha mãe falou que Ok. seria bom Tem que se você separasse esses slides os novos dos velhos, porque aí depois tem que imprimir tudo de novo. Ah, tá. Porque entendi. Mas o que acontece? Não imprime agora, não. Deixa eu terminar então de montar. Eu vou mandar lá para vocês irem lendo. Mas deixa para imprimir quando eu mandar o completo. Eu sempre aviso lá no grupo, o slide completo da unidade tal, entendeu? Aham. Eu vou mandar lá hoje, mas não precisa de vocês imprimirem ainda. Eu devo mandar ele completo na quarta-feira. Amanhã mesmo, talvez eu já termine. Aí eu envio e vocês imprimem, tá bom? Tá bom. Então, beijos, galerinha. Tchau. Até quinta-feira. Amanhã não esqueçam que a aula é no portal, tá? Obrigada. Vai ter atividade. Beijo. Beijo.